Olá, seja muito bem-vindo ao programa Momento Jurídico que está começando e hoje viemos até a sede da OAB do Rio Grande do Sul para conversar com o presidente da entidade, Dr. Leonardo Lamáquia. É uma oportunidade para projetar 2026 e também falar um pouquinho sobre as principais pautas e preocupações da Ordem Gaúcha hoje. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa. Boa noite. Tudo bem, Dalva? Prazer em falar contigo, prazer em falar com os telespectadores do Momento Jurídico. Uma alegria receber vocês aqui no gabinete da presidência. E gostaria de começar falando sobre um assunto polêmico envolvendo a atuação do Supremo Tribunal Federal, que tem sido pauta de amplos debates, né? Recentemente, inclusive, a OAB Gaúcha fez um ato público para apresentar 8 propostas de mudança no Supremo. Por quê? Qual o principal objetivo? Bem, não é de hoje, eu tenho desde o meu primeiro discurso de posse, desde a minha primeira manifestação, em 16 de fevereiro de 2022, eu tenho denunciado excessos praticados pelo Supremo. Que excessos são esses? Em especial no inquérito 4781, que foi batizado de inquérito às fake news e por um ex-ministro do próprio Supremo batizado de inquérito do fim do mundo. Ali ocorreram muitos excessos. Vou dar um exemplo claro para o telespectador. O inquérito foi aberto de ofício. Isto é uma violação ao devido processo legal. O Poder Judiciário, e essa é uma lição básica do início da Faculdade de Direito, o Poder Judiciário é inerte. Ele age mediante provocação e não de ofício. E o titular da ação penal é o Ministério Público. Então esse ofício foi aberto de ofício, esse inquérito foi aberto de ofício e aí já há uma violação ao devido processo legal. Ele não tem objeto definido, ele não é transparente e ele está há 7 anos tramitando. E tudo que desagrada o Supremo é colocado lá. Agora, mais recentemente, nós tivemos um caso gravíssimo. O presidente de uma entidade nacional da Uniafisco, que congrega os auditores da Receita Federal, fez uma crítica ao Supremo Tribunal Federal e foi incluído no inquérito e uma decisão do Supremo determinou a intimação dele para ser ouvido na Polícia Federal. Isto é criminalizar a opinião e não há crime de opinião no Brasil e nem poderia haver, porque a Constituição garante o direito de liberdade de expressão. Mas não é só isso. É o inquérito, é o abuso nas decisões monocráticas, é o ativismo judicial, que lá em 2022 eu já referia na minha manifestação de posse e depois em várias oportunidades referi. O que é o ativismo? É o Supremo em determinadas decisões interferindo no que é a competência de um outro poder. A Constituição determina que os poderes devem ser independentes, mas harmônicos entre si. Então, quando um poder interfere no que é competência do outro, há uma desarmonia e, portanto, um ferimento à própria Constituição. Por isso que, além de todas as manifestações que eu fiz de 2022 para cá, e de reuniões que nós provocamos pedindo a atuação da OAB Nacional, agora nós lançamos, no dia 4 de fevereiro, uma carta aberta à sociedade gaúcha, com 8 medidas que nós entendemos que devam ser adotadas imediatamente pelo Supremo. Por quê? Porque o Supremo hoje vive a sua maior crise de credibilidade, de toda a sua história. E, a meu juízo, esta frase é minha, eu entendo que nós, Brasil, estamos vivendo a maior e mais grave crise institucional desde a redemocratização. Por quê? Porque as outras crises graves que nós tivemos impeachment de presidente da República, nós tivemos graves crises que envolveram o Congresso Nacional, mas nenhuma envolveu o órgão máximo da Justiça. Então, vejam o nível de problemas que nós chegamos. O Supremo Tribunal Federal já vinha cometendo excessos, limitando o direito de sustentação oral da advocacia, abrindo inquéritos de ofício além do 4781, violando, portanto, o devido processo legal, se excedendo em decisões monocráticas, interferindo muitas vezes em decisões que eram de competência de outros poderes. E aí, mais recentemente, o caso Banco Master, que coloca o Supremo ainda mais dentro da crise e amplifica a crise. Porque até então,
a crise de credibilidade do Supremo guardava relação com as decisões que o Supremo vinha tomando e que eram questionadas pela opinião pública porque em alguns momentos violavam a Constituição. E aí a opinião pública ficava perplexa, e por isso que eu me manifestei tantas vezes, dizendo: aquele que tem o dever de aplicar e guardar a Constituição está violando ela em alguns momentos. E isso é muito grave. E as minhas manifestações, e o que nós estamos dizendo agora aqui em relação ao Supremo, não retira do Supremo, como instituição, o seu papel indispensável para uma democracia e para um Estado de Direito. E também não retira a importância do papel que ele desempenhou na defesa da democracia. Agora, isso não dá ao Supremo Tribunal Federal um cheque em branco para fazer o que ele bem entende, em alguns momentos violando a Constituição. E já concluo. Então, a crise que nós tínhamos decorria desses excessos. E aí vem o caso Banco Master. E o caso Banco Master coloca em xeque e em dúvida, mais do que as decisões do Supremo, 2 integrantes do Supremo, 2 ministros, que não se sabe se estão ou não envolvidos. Por isso que a ordem defende a retirada do sigilo nesse caso. Exato. Nós estamos defendendo a transparência no processo do Banco Master. E quando nós estamos propugnando ou defendendo a retirada do sigilo, nós não estamos nos referindo a eventual sigilo que seja imposto em relação a dados sensíveis que estão no processo. Ali, por se tratar uma fraude envolvendo o sistema financeiro nacional, porque é um banco, nós temos pessoas ali que têm o seu sigilo fiscal ou bancário no processo. Mas o que nós precisamos saber? O que a sociedade tem o direito de saber? Se existem autoridades implicadas e envolvidas. É isso, é essa transparência, é essa retirada de sigilo que nós estamos propondo para a própria preservação da instituição Supremo Tribunal Federal. Então, o ato público que nós fizemos, que foi inédito no Brasil e que redundou na carta aberta à sociedade gaúcha com as 8 medidas e que já foi enviada para o Conselho Federal da OAB, nós já remetemos a carta aberta, subscrita por diversas entidades da sociedade, propõe estas 8 medidas visando exatamente a recuperação da credibilidade plena do Supremo e a preservação da instituição STF. Gostaria de esmiuçar algumas dessas propostas de mudança, porque tem, por exemplo, uma preocupação com abuso em decisões monocráticas? O que é uma decisão monocrática? Todos os tribunais, as decisões se dão em colegiado. Quando uma parte recorre de uma decisão para um tribunal, o que ela espera? Que 3, 5, 8, 10, dependendo da composição daquele órgão, daquele tribunal, decida o seu processo. Então as decisões monocráticas existem na lei, existem, elas são importantes para agilizar determinados processos cujas matérias já são pacificadas na jurisprudência, mas as decisões monocráticas têm que ser entendidas como exceções. E a regra é a colegialidade nos tribunais. O Supremo está abusando de decisões monocráticas e muitas vezes ele usa a decisão monocrática, eu não quero ser chato nas expressões, vou tentar ser mais claro para o público, ele usa a decisão monocrática no controle concentrado de constitucionalidade. O que é o controle concentrado? Uma ação judicial que não é de uma pessoa física, é uma ação judicial de uma entidade que está num rol da Constituição legitimada, que questiona a constitucionalidade de uma lei. Então, vejam o risco e a gravidade que tem essa decisão monocrática. Um ministro, numa decisão monocrática, numa ação dessas, muitas vezes suspende ou anula uma decisão de centenas de deputados ou senadores eleitos democraticamente. E aquela decisão monocrática muitas vezes fica alguns anos para ser levada para o plenário. Então, esse é um dos pontos. E o item 1 da carta aberta, o primeiro item, é o fim do inquérito 4781, o inquérito das fake news, ou também denominado inquérito Fim do Mundo. Por quê? Porque o inquérito 4781 é a grande causa de muitos destes excessos que estão ocorrendo. Por isso que nós colocamos como primeiro item da carta. E aí, a partir deste movimento que nós fizemos aqui, foi pedida uma reunião com o Conselho Federal e com as 27 seccionais, que aconteceu recentemente.
Foi essa reunião do último final de semana, né, 22 aí de fevereiro, e foi enviado para o STF um ofício pedindo, então, o encerramento do inquérito das fake news. Exatamente. Nós fizemos num domingo essa reunião, uma reunião que durou praticamente 4 horas, com todos os presidentes das 27 OABs estaduais, mais a diretoria do Conselho Federal, e eu propus o envio deste ofício. Nós debatimos na reunião se deveria ser uma nota pública, se deveria ser um ofício, e acabamos deliberando, então, pelo envio deste ofício ao presidente do Supremo, ministro Edson Fachin, e também pedimos a ele uma agenda para que nós possamos também verbalmente reforçar os argumentos que estão no ofício. E basicamente o ofício pede o fim imediato do inquérito 4781. O Supremo está debatendo internamente a criação de um código de conduta. A OAB, no entanto, considera esse código insuficiente? Absolutamente insuficiente para o tamanho da crise e do problema. Achamos que o Código de Conduta é importante, achamos que o Código de Conduta é necessário, sim, embora um ministro do Supremo Tribunal Federal devesse saber exatamente qual tipo de conduta que deve ter, até porque o Supremo interpreta o artigo 37 da Constituição, que é o artigo que fixa os princípios da moralidade, da impessoalidade. É o Supremo que interpreta esse artigo. Portanto, o Supremo e os seus membros têm plenas condições de saber o que é o princípio da impessoalidade e da moralidade. Mas ainda assim, eu acho que é importante sim o Código de Conduta. Por isso que na nossa carta, além do item 1, que pede o fim do sigilo, isso lá no início de fevereiro, né? A nossa carta foi lançada antes agora deste movimento que foi feito de forma integrada por todos os estados e mais o Conselho Federal. Mas nós também, como um dos itens da carta, apoiamos a instituição, sim, de um código de conduta. Achamos importante, mas absolutamente insuficiente para resolver toda essa gravidade do problema e da crise. E um debate que transcende ideologia, o senhor tem reiterado. Muito, isso não tem nada a ver com ciclos eleitorais, isso não tem nada a ver com ideologia. Nós estamos falando aqui de respeito à Constituição, à democracia e ao Estado Democrático de Direito. Tá certo. Vamos fazer agora um rápido intervalo, lembrando que o programa Momento Jurídico tem oferecimento do Grupo Zafari Bourbon, economizar é comprar bem, Icatu Seguros 30 e para toda a vida, Sistema OABRS e APMPA, Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre. A gente já volta. Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos pra cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra. A história da Saúde e Paz tem origem no sonho de um grupo de servidores públicos que se organizou para garantir algo que não tem preço: a saúde de suas famílias. O sonho cresceu e hoje estamos presentes na vida de milhares de famílias do nosso estado. Obrigado, servidor público gaúcho, por sonhar junto o nosso sonho. Nosso caminho está apenas começando. Saúde e Paz, 25 anos cuidando de quem cuida do Rio Grande. Toda inovação, todo ato de criatividade está sempre visando o futuro. Como você cuida do seu futuro? Aqui na Icatu, nosso propósito é oferecer tranquilidade e uma melhor qualidade de vida com soluções em proteção e planejamento financeiro, seja para você ou para sua empresa. Seguros de vida, previdência, capitalização e investimentos. E estamos aqui para te lembrar que há muita vida pela frente. Conte com a gente para planejar o seu futuro. Icatu, vida para toda a vida. O programa Momento Jurídico está de volta. Hoje estamos aqui conversando com o presidente da OAB do Rio Grande do Sul, Dr. Leonardo Lamáquia. E a gente volta trazendo uma orientação muito importante para todos os cidadãos, porque tem um golpe que tem aumentado muito na praça.
o golpe do falso advogado, e eu sei que muitos golpistas, inclusive, têm se passado pelo presidente da OAB Gaúcha. Quais são os principais sinais de alerta, doutor? Pois é, todos nós estamos expostos e sendo vítimas, né? Advogadas, advogados, meu escritório semanalmente tem sido vítima desse golpe e a sociedade como um todo. As pessoas têm que ficar muito atentas quando recebem uma mensagem por aplicativo de mensagem de alguém se dizendo sua advogada ou seu advogado e que tem uma notícia boa para dar, que ganhou o processo, que tem um valor a receber e logo depois eles pedem o pagamento de um valor por Pix para que este suposto crédito do processo judicial seja liberado. Então, não faça nenhum tipo de pagamento. Entre em contato com o seu advogado de confiança. Fique atento ao número que aparece, porque todas as pessoas que têm o seu advogado de confiança e que tem um processo tramitando, normalmente tem na sua lista de contatos o número de telefone desse advogado. E o contato nunca é feito pelo número que se tem na lista. É um novo número, um número diferente. Então tem que ficar atento ali pelo número. Só a foto que é a mesma. Exato, a foto é a mesma, né? Por isso que nós entramos com uma ação judicial contra a Meta, proprietária do WhatsApp, porque nós entendemos que a Meta tem uma responsabilidade e tem condições de aportar tecnologia. O que acontece hoje? A pessoa, o criminoso, o golpista, ele compra um chip, habilita um telefone celular, uma conta, e habilita uma conta no WhatsApp com a minha foto, sem que seja eu. A Meta precisa aportar tecnologia para que a pessoa que está pedindo para abrir uma conta com a minha foto, essa pessoa tem que comprovar que sou eu. Então, essa seria uma alternativa que, no nosso entendimento, existe capacidade tecnológica por parte da Meta e das outras empresas que detêm essas tecnologias de aplicativos de mensagens, que minimizaria os efeitos do golpe. Mas, basicamente, a população precisa ficar muito atenta. E agora tem uma nova sistemática do golpe que é mais complexa. Os criminosos estão, com base em inteligência artificial, simulando uma audiência. Então, a pessoa recebe uma mensagem pelo aplicativo de mensagem com um link. Ela entra nesse link e lá tem uma espécie de... Também tem vários aplicativos, vamos falar do Zoom, por exemplo, né? Aquela tela do Zoom com 4 ou 6 espaços dentro da tela e tem ali uma pessoa criada por IA se passando pelo juiz, uma pessoa criada por IA se passando pelo promotor, e ali começa então um debate dizendo que a pessoa tem efetivamente o crédito, o promotor confirma que tem o crédito e tal, e aí pedem o depósito para que o crédito seja liberado. Então essa é uma nova forma muito real de uma audiência efetivamente, de uma audiência judicial efetivamente como se existisse, mas que na verdade não existe, é uma fraude, um golpe para que a pessoa faça um depósito e acaba perdendo seu recurso. Mas com toda essa encenação, realmente para muitas pessoas fica difícil de saber que aquilo é uma criação da inteligência artificial, né? Por isso que a melhor proteção é a informação, essa campanha que foi lançada numa coletiva de imprensa essa semana. Essa semana nós lançamos mais um pacote, mais uma ofensiva da OAB contra o golpe do falso advogado. E com a Polícia Civil conosco, junto. Então, o que nós lançamos nesta coletiva de imprensa? A campanha, a melhor proteção é a informação, a melhor proteção é a informação, lançamos a campanha. E no que consiste a campanha? Importante destacar. A OAB e a Polícia Civil vão fazer palestras de letramento, de educação digital. Então, nós vamos ter uma advogada e um agente da Polícia Civil em todo o estado do Rio Grande do Sul, nas nossas 107 subseções e mais na capital, fazendo palestras, informando a população dos riscos, de como é que deve se comportar no ambiente digital, da forma com que se dão os golpes, porque nós entendemos que a informação é a melhor forma da sociedade se proteger. Claro que isso não retira todas as outras ações que a Ordem já tem feito e que a própria Polícia Civil tem feito no sentido repressivo. Investigação, prisões, tudo isso faz parte deste contexto. Mas nós entendemos que esse braço, esse vetor educacional não foi ainda utilizado. E por isso lançamos essa campanha. É
possível também trabalhar para que seja feita uma contenção desse vazamento de dados que faz com que os golpistas, enfim, tenham acesso a informações às vezes sigilosas ou não são sigilosas sobre processos de diferentes pessoas? A tua pergunta é muito boa. Muitas pessoas me questionam. Da onde que esses dados vazam? Eu não posso afirmar que não existem vazamentos de dados. Não posso afirmar. Podem ser que existam. Mas a grande maioria dos dados usados nos golpes são dados públicos. E por isso nós já no ano passado oficiamos o Conselho Federal da OAB e em mais de uma reunião em Brasília eu levei esse tema. O CNJ precisa entrar nesta briga conosco, no combate ao golpe do falso advogado. Por quê? Porque a plataforma que hoje permite que qualquer cidadão brasileiro tenha acesso a um processo judicial que não esteja sob sigilo é uma plataforma do Conselho Nacional de Justiça. O JusBR hoje é o canal pelo qual esses criminosos acessam, não tendo OAB, inclusive. Qualquer cidadão consegue acessar lá e dali, com o uso de tecnologia, enfim, de inteligência artificial ou de robôs, baixam dados, catalogam esses dados e aí e enviam as mensagens. Então, quando a pessoa... mas eu recebi uma mensagem com todos os dados verídicos do meu processo. Sim, esses dados são públicos. Eu não estou afirmando que não possam ocorrer vazamentos de dados, mas a grande maioria dos dados são públicos. Por isso que nós já tínhamos agido no ano passado e continuamos cobrando uma ação efetiva do Conselho Nacional de Justiça. Aliás, eu quero fazer um desabafo aqui. Se nós colocarmos uma lista de instituições responsáveis pelo problema golpe do falso advogado, eu não tenho nenhuma dúvida que a OAB é a última responsável. Está em último nessa lista de responsabilidade. E nós, OAB, somos os que mais estamos agindo. Está na hora do Poder Judiciário se irmanar conosco, e falo especificamente do Conselho Nacional de Justiça. Há uma omissão vergonhosa das agências reguladoras. Onde é que está a Anatel? Onde é que está a ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados? Tem uma agência no Brasil que fala de proteção de dados. Onde é que está? As empresas privadas, tanto de telefonia quanto de aplicativo de mensagem, também têm responsabilidade. Por isso que nós entramos com a ação judicial contra a Meta, pedindo uma obrigação de fazer em relação a esses aportes tecnológicos que eu expliquei, mas também pedindo a condenação da Meta em 10 milhões de reais por dano moral coletivo, porque as empresas também têm responsabilidade. Então a ordem está fazendo todo... A Polícia Civil tem sido nossa parceira. Em 2024, nós fizemos aquela grande audiência pública que vocês cobriram na OAB Cubo, OAB e Polícia Civil, toda a cúpula da Polícia Civil, ali foi criada uma estrutura para investigar o golpe do falso advogado. Então a Polícia Civil tem sido nossa parceira de primeira hora, tem desencadeado operações, mas nós precisamos de mais atores envolvidos, porque só todos os atores que têm a sua responsabilidade, se estiverem efetivamente engajados, é que nós vamos conseguir minimizar. O golpe do falso advogado, ele atinge a sociedade, atinge a advocacia, mas ele atinge diretamente a credibilidade do sistema de justiça. Por isso que eu digo que o Poder Judiciário precisa se engajar também no combate e nas ações de enfrentamento ao golpe do falso advogado. Na dúvida, se alguém entrar em contato pedindo depósito para clicar em links desconhecidos, desconfie, liga para o advogado que realmente cuida do caso para tirar dúvida antes de se precipitar, né, e cair nesses golpes. Mudando um pouquinho de assunto, 2025 foi um grande ano para o doutor Leonardo Lamaque, aí para a OAB Seccional Rio Grande do Sul, para o doutor Leonardo em especial, porque segundo mandato foi reeleição, né, como presidente, conduzido mais uma vez ao cargo de presidente da OAB Gaúcha. Teve também muitos atos em defesa da sustentação oral, das prerrogativas da advocacia, um forte trabalho no interior do Rio Grande do Sul e a cidade da advocacia, mais uma vez, superando as expectativas, passando dos 27 mil inscritos. E agora, o que a gente pode esperar de 2026, principais projetos para encerrar? Eu acho que o ano já começou, de novo nós começamos com o pé no acelerador, né, com muito ativos a Ordem do Rio Grande do Sul. O próprio ato, o Supremo precisa mudar, dar o tom desse ano novamente, né? Ano passado foi aquele grande ato que abriu o ano em defesa da sustentação oral. Agora nós abrimos com esse ato. E esse ato que nós fizemos, o Supremo precisa mudar, tem prerrogativa ali dentro. O item 8 da Carta é o fim das restrições ao direito de sustentação oral. É um dos atos da Carta, né? Então ali tem prerrogativa, ali tem defesa do Estado de Direito, ali tem defesa da Constituição, tudo que está no nosso juramento.
mas vamos fazer grandes entregas. Essa coletiva e esse pacote de ações, esse novo pacote de ações em relação ao golpe do falso advogado, o golpe do falso advogado é minha pauta diária. Todos os dias que eu chego na ordem, eu reúno as nossas equipes para saber o que mais que nós podemos fazer para combater o golpe do falso advogado. Vamos aprovar na próxima sessão do Conselho a nova tabela de honorários, uma tabela absolutamente moderna, com muitos itens novos na tabela de honorários. Vamos fazer uma grande campanha de divulgação da nova tabela de honorários. Já temos data para a Cidade da Advocacia, de 4 a 8 de agosto deste ano, e fomos ousados na nossa meta. Nós queremos chegar a 40 mil advogadas e advogados inscritos, tivemos 27 na edição do ano passado, e queremos nesse 2026 chegar a 40 mil inscritos na Cidade da Advocacia. Esse evento que ficou uma marca da nossa gestão, como tantas marcas nós temos, defesa de prerrogativas, presença no interior, enfim, tantas outras. Dr. Leonardo Lamach, ele deseja sucesso nessas iniciativas do ano de 2026. Muito obrigada pela entrevista e até uma próxima. Eu que agradeço a tua presença do programa Momento Jurídico. Sempre a gente inicia o ano aqui com essa tradicional entrevista e você sempre cobrindo os nossos eventos, nos ajudando a divulgar, é importantíssima a divulgação. E vocês também são uma marca aí, sempre acompanhando os nossos trabalhos. Dão muita sorte também essa entrevista que sempre eu tenho certeza que me dá muita energia positiva aí para nós enfrentarmos. São muitos os desafios, são muitas as lutas, não está fácil o dia a dia da advocacia, é um ano difícil para o país, polarizado, ano de eleição, mas a OAB do Rio Grande do Sul vai continuar como nós temos agido desde janeiro de 2022, com firmeza, equilíbrio, defendendo e atuando em todas as pautas da advocacia, em todas as pautas da sociedade que digam respeito à ordem, de forma isenta e imparcial, tendo como norte a Constituição e, em especial, a defesa da advogada e do advogado gaúcho. Então, muito obrigado pela presença e até a nossa próxima oportunidade para falar com o público do Momento Jurídico. E assim encerramos o programa Momento Jurídico de hoje. A você que nos acompanhou, muito obrigada pela companhia e até uma próxima, então. Tchau, tchau.